Em uma palavra, mulheres. Chamei vocês três aqui. Vocês ainda não são mulheres, mas a situação está se fechando sobre vocês, mais rápido do que imaginam. Apesar da minha opinião sobre seu comportamento, tive de escolhê-las. Vocês têm mais do que aparentam. Senhorita Nessarose, sendo a mais nova, você é a mais escondida de mim, mas, depois de se livrar desse hábito encantador da fé, vai demonstrar uma autoridade cruel. Seu problema físico não é significativo aqui. Senhorita Elphaba, você é uma solitária, e mesmo com meu encanto de aprisionamento, fica sentada aí desprezando cada palavra que eu digo. Isso é uma prova de um grande poder interno e força de vontade, algo que respeito profundamente, mesmo quando voltado contra mim. Você não demonstrou nenhum interesse em feitiçaria, e não acredito que tenha alguma aptidão natural. Mas seu esplêndido espírito de lobo solitário pode ser canalizado, pode, sim, e você não vai precisar ter uma vida de fúria não realizada. E, senhorita Glinda, você se surpreendeu com os talentos de feitiçaria que tem. Eu sabia que isso ia acontecer. Tive esperanças de que suas inclinações pudessem influenciar a senhorita Elphaba, mas o fato de não ter influenciado só é mais uma prova do caráter de ferro dela. Vejo nos olhos de vocês que estão questionando meus métodos. Pensam, com certa selvageria, será que Madame Morrorosa fez aquele prego entrar no pé da minha ama Clute, me obrigando a ficar no quarto com Elphaba? Será que ela fez ama Clute descer as escadas e encontrar o bode morto, no mínimo para tirá-la do caminho e fazer com que Babai, portanto, Nessarose aparecessem na cena? É muito lisonjeiro vocês acharem que tenho tal poder. A diretora fez uma pausa e quase corou, o que, no caso dela, era algo como a nata do creme em uma chama muito alta. Sou uma criada a serviço de superiores, continuou ela, e meu talento especial é encorajar o talento. Do meu jeitinho, fui chamada para a vocação da educação, e aqui eu dou minhas pequenas contribuições para a história. Agora, sendo mais específica. Quero que vocês pensem em seus futuros. Eu gostaria de nomeá-las, de batizá-las como um trio de adeptas. No longo prazo, eu gostaria de atribuir a vocês tarefas ministeriais por baixo dos panos em diferentes partes do país. Recebi poder para isso, lembrem-se, daqueles cujas botas não sou digna de lamber. Mas ela parecia orgulhosa, como se achasse bem digna, na verdade, da atenção dessas forças misteriosas. Digamos que vocês serão parceiras secretas do mais alto nível do governo. Serão embaixadoras anônimas da paz, ajudando a contar os elementos perturbadores entre nossas populações menos civilizadas. Nada está decidido ainda, claro, e vocês têm direito a opinar sobre o assunto, para mim, e não uma para outra nem ninguém mais, graças ao encanto, mas eu gostaria que pensassem nisso. Preciso, em algum momento, colocar uma adepta em algum lugar de Gilikin. Senhorita Glinda, com sua posição social de classe média e suas ambições transparentes, você pode se esgueirar em salões de baile de nobres e ainda estar em casa nos currais. Não se contorça tanto, seu sangue bom é só de um lado, e não é de uma linhagem terrivelmente refinada, de qualquer maneira. A adepta de Gilikin, senhorita Glinda? O que acha? Glinda só podia ouvir. Senhorita Elphaba, continuou Madame Morrorosa, cheia do desprezo adolescente pela posição herdada, apesar de tudo você é a terceira descendente dos Trop, e seu bisavô, o eminente Trop, está senil. Um dia você vai herdar o que restou de solos de Colven, aquela pilha pretensiosa em pedras do ninho, e pode ser a adepta de Munchinquinlândia. Apesar de sua infeliz condição na pele, ou na verdade, talvez por causa dela, você desenvolveu uma agressividade e uma iconoclastia que é apenas ligeiramente atraente quando não provoca náuseas. Isso será de grande utilidade. Acredite em mim. E, senhorita Nessarose, tendo crescido na província de Quadlin, vai querer voltar para lá com Babá. A situação social na província está uma bagunça, apesar da dizimação da população de sapos esmagados, mas pode retornar, em proporção menor, e deve haver alguém para supervisionar as minas de rubi. Precisamos de alguém para cuidar das coisas no sul. Depois que você se recuperar da mania religiosa, será perfeita. Você não espera uma vida na alta sociedade, de qualquer maneira, não sem ter os braços. Afinal,
Como é possível dançar sem braços? Quanto a Vincus, não imaginamos precisar de uma adepta alocada lá, pelo menos não no nosso tempo de vida. Os planos gerais erradicaram qualquer população apreciável naquele local esquecido. Neste momento, a diretora fez uma pausa e olhou ao redor. Ah, meninas, sei que vocês são jovens. Sei que isso as entristece. Não devem pensar nisso como uma sentença de prisão, no entanto, e sim como uma oportunidade. Perguntem a si mesmas: como posso crescer em uma posição de proeminência e responsabilidade, apesar de silenciosa? Como meus talentos podem florescer? Como, minhas queridas, como posso ajudar minha Oz? Os pés de Elphaba se torceram, alcançando a borda de uma mesinha lateral, e uma xícara com pires caiu no chão e se espatifou. Você é tão previsível, comentou Madame Morrorosa, suspirando. É isso que torna meu trabalho tão fácil. Agora, meninas, presas como estão a um encanto de aprisionamento, peço que saiam e pensem no que eu disse. Por favor, nem tentem discutir isso juntas, pois terão dores de cabeça e cólicas. Vocês não vão aguentar. Em algum momento do próximo semestre, vou trazê-las aqui para me darem uma resposta. E, se escolherem não ajudar seu país neste momento de necessidade, ela cruzou as mãos fingindo desespero. Bem, vocês não são os únicos peixes no mar, não é mesmo? A tarde tinha se tornado escura, com nuvens roxas ao norte, além das torres e campanários de arenito azul acinzentado. A temperatura havia caído 20 graus desde a manhã, e as meninas mantinham seus chales junto ao corpo enquanto caminhavam até o pub babá, tremendo no vento sujo, gritou. E o que a velha bisbilhoteira tinha a dizer que eu não tinha permissão para ouvir? Mas não havia nada que elas pudessem dizer. Glinda não conseguiu nem encarar o olhar das outras. Vamos brindar a Ama Clute com uma taça de champanhe, disse Elphaba finalmente, quando chegarmos ao Peach and Kidneys. Vou pedir um pote de creme de verdade, ironizou Babá. Aquela velha é muito pão dura. Não respeita os mortos. Mas Glinda descobriu que o encanto de aprisionamento era mais profundo e mais sério do que ela imaginava. Não era apenas que elas não conseguiam falar no assunto. Ela já havia começado a perder as palavras sobre o assunto, a falhar no raciocínio, a não conseguir se lembrar da entrevista. Havia uma proposta. Era uma proposta, não era? De uma oferta questionável, será, no serviço civil? Fazer alguma coisa, dançar no salão de baile, o que não fazia sentido. Algumas risadas, uma taça de champanhe, um homem bonito falando em roupas elegantes e pressionando os punhos engomados contra o pescoço dela, mordiscando os rubis em forma de gota nas orelhas dela. Fale com suavidade, mas carregue uma vara. Ou não era uma proposta, e sim uma profecia? Um pequeno encorajamento amigável sobre o futuro? E ela havia estado sozinha, as outras não estavam ouvindo. A Madame Morrorosa tinha falado diretamente com ela. Uma agradável declaração sobre o potencial de Glinda. A chance de crescer. Ande com suavidade, mas se case com um varão idiota. Um homem drapeando sua gravata da noite sobre o estrado da cama e rolando suas abotoaduras de diamante, cutucando-as com o nariz, pelo declive do pescoço dela. Era um sonho, a Madame Morrorosa não podia ter dito aquilo. Ela devia estar confusa com o luto. Pobre Ama Clute. Tinha recebido apenas uma palavra silenciosa da querida e discreta diretora, que achou difícil falar em público. Mas a língua de um homem entre suas pernas, um pote de creme de açafrão. Pegue-a, não consigo, estou, falou Nessarose e afundou contra o seio da babá, e Glinda desmaiou ao mesmo tempo. Elphaba estendeu seus braços fortes e agarrou no meio do colapso. Glinda não perdeu a consciência de fato, mas a proximidade física desconfortável de Elphaba com seu rosto de falcão depois do indesejado ato de desejo a fez querer estremecer de repulsa e ronronar ao mesmo tempo. Firme, garota, aqui não, resista, vamos. Resistir era exatamente o que Glinda não queria fazer. Mas, afinal, na sombra de um carrinho de maçã, à beira do mercado onde comerciantes estavam vendendo barato os últimos peixes do dia, bem, este não era o local. Pele dura, dura, falou Elphaba, aparecendo para arrancar as palavras de sua garganta.
Vamos lá, Glinda, você tem um cérebro melhor, vamos. Eu te amo tanto, saiba disso, sua idiota. Sério? Perguntou ela quando Elphaba derrubou sobre uma pilha de palha de embalagem. Não precisa ser tão romântica. Mas ela se sentia melhor, como se uma onda de mal-estar tivesse acabado de passar. Garotas, estou falando, os desmaios, eles vêm desses sapatos apertados, comentou Babá, bufando e soltando o glamouroso sapato de Nessarose. Pessoas sensíveis usam couro ou madeira. Ela massageou o peito do pé de Nessarose por um minuto, e Nessarose gemeu e arqueou as costas, mas em poucos instantes começou a respirar mais normalmente. Bem-vinda de volta a Oz, disse Babá depois de um tempo. Que gostosuras vocês estavam beliscando, lá dentro com a diretora? Vamos, eles estão esperando, desconversou Elphaba. Não faz sentido perder tempo. Além do mais, acho que pode chover. No Peach and Kidneys, o restante do grupo havia conseguido uma mesa em uma alcova vários degraus acima do piso principal. Todos já estavam apegados aos copos, e estava claro que algumas lágrimas tinham sido derramadas. Avarik estava sentado de um jeito desengonçado contra a parede de tijolos da caverna dos estudantes, um braço pendurado em fiero e as pernas esticadas no colo de Shenchen. Bock e Crop estavam argumentando sobre alguma coisa, qualquer coisa, e Tibete estava cantando uma música interminável para Pafane, que parecia querer enfiar um dardo na coxa dele. Ah, as meninas, anunciou Avarik com a língua enrolada, e fez que ia se levantar. Eles cantaram, conversaram e pediram sanduíches, e Avarik jogou um punhado de moedas sobre a mesa para exigir uma bandeja de creme de açafrão em homenagem a Ama Clut. O dinheiro fazia milagres, e o creme foi encontrado na despensa, o que deixou Glinda desconfortável, embora não soubesse por quê. Eles serviram o creme aerado nas bocas uns dos outros, fizeram esculturas com ele, misturaram no champanhe, jogaram pequenos pedaços uns nos outros até que o gerente se aproximou e os mandou embora. Eles reclamaram, grunhindo. Não sabiam que era a última vez que todos estariam juntos, se não teriam ficado um pouco mais. Uma chuva refrescante tinha chegado e sumido, mas as ruas ainda estavam ruidosas com o escoamento, e as luzes cintilavam e dançavam nas curvas negras prateadas de água presa nas pedras. Imaginando possíveis bandidos nas sombras ou um mendigo faminto espreitando por ali, eles ficaram bem próximos. Tenho uma ideia, disse Avarik, colocando um pé numa direção e outro na direção oposta, como se fosse flexível como um espantalho. Quem é macho o suficiente para o clube de filosofia hoje à noite? Ah, não, nada disso, respondeu Babá, que não tinha bebido muito. Eu quero ir, reclamou Nessarose, balançando mais do que o normal. Você nem sabe o que é, comentou Bock, dando risadinhas e soluçando. Não me importa, eu não quero ir embora hoje à noite, argumentou Nessarose. Só temos uns aos outros, e não quero ser deixada de fora, e não quero ir para casa. Calma, Nessa, calma, minha linda, falou Elphaba. Esse não é um lugar para você, nem para mim. Venha, vamos para casa. Glinda, vamos. Não tenho ama agora, retrucou Glinda com os olhos arregalados, apontando um dedo em direção a Elphaba. Sou minha própria agente. Quero ir ao clube de filosofia e ver se é verdade. O resto pode fazer o que quiser, mas nós vamos para casa, concluiu Elphaba. Glinda desviou em direção a Elphaba, que estava mirando em um Bock com aparência muito incerta. Então, Bock, você não quer ir àquele lugar nojento, quer? Perguntava Elphaba. Vamos lá, não deixe os meninos obrigarem você a fazer algo que não quer. Você não me conhece, disse ele, parecendo se dirigir ao poste. Elfinha, como você sabe o que eu quero? Se nem eu sei. Hein? Venha com a gente, insistiu Fiero. Por favor, se pedirmos com educação? Eu também quero ir, reclamou Glinda. Ah, vamos, Glindinha, pediu Bock, talvez eles nos escolham. Pelos velhos tempos, como nunca. Os outros já tinham combinado com o motorista de táxi. Bock, Glinda, Elfinha, vamos, chamou Avarik pela janela. Onde está sua coragem? Bock, pense bem, alertou Elphaba.
Sempre penso, nunca sinto, nunca vivo, reclamou ele. Não posso viver de vez em quando. Só uma vez? Só porque sou baixinho não quer dizer que sou uma criança, Elfinha. Não até agora, respondeu Elphaba. Um tanto bajuladora hoje à noite, pensou Glinda, e se afastou para entrar no táxi. Mas Elphaba agarrou pelo cotovelo e a fez rodopiar. Você não pode, sussurrou. Vamos à cidade das Esmeraldas. Vou ao clube de filosofia com meus amigos. Hoje à noite, sibilou Elphaba. Sua idiota, não temos tempo para desperdiçar com sexo. A babá já havia afastado Nessarose, e o motorista de táxi puxou as rédeas e o comboio partiu. Glinda tropeçou e disse: O que você pensa que estava prestes a dizer? Hein? Eu já disse e não vou dizer outra vez, retrucou Elphaba. Minha querida, eu e você vamos voltar a Crage Hall apenas para fazer as malas. E partiremos. Mas os portões estarão trancados. Por cima dos muros do jardim. E vamos ver o mágico, aconteça o que acontecer e dane-se. Capítulo 7. Bock não acreditava que finalmente estava indo ao clube de filosofia. Ele esperava não vomitar em um momento crucial. Esperava se lembrar da coisa toda amanhã, ou pelo menos de uma parte, apesar da dor de cabeça que se formava vingativamente em suas têmporas. O local era discreto, apesar de ser a espelunca mais conhecida de X. Ficava escondido atrás de uma fachada de janelas almofadadas. Alguns macacos vagavam pela rua em frente, afastando encrenqueiros. Avarik contou o grupo com cuidado quando eles caíram do táxi. Shen, Crop, eu, Bock, Tibet, Fiero e Pafani. 7. Nossa, como coubemos no táxi, acho que mal cabia todo mundo. Ele pagou ao motorista e lhe deu uma gorjeta, em uma obscura homenagem a Ama Clute, e liderou o silencioso grupo de companheiros. Venham, temos a idade certa e estamos no nível certo de bebedeira. Depois se dirigiu ao rosto obscuro na janela. 7. Somos 7, bom senhor. O rosto se aproximou do vidro e o olhou de soslaio. O nome é Yakli, e não sou senhor nem sou bom. Que tipo deseja hoje, mestre companheiro? Falando através da tela estava uma velha encarquilhada, com dentes esparsos e uma peruca rosa esbranquiçada brilhante caindo para o lado de seu escalpo perolado. Tipo? Indagou Avarik, depois continuou com mais coragem, qualquer tipo. Estou falando dos ingressos, pãozinho. Pavonear-se e desafinar no piso inferior ou caçar prostitutas nas velhas adegas? Tudo a que tenho direito, respondeu Avarik. Vocês conhecem as regras da casa? As portas trancadas, a política de pagou levou? Pode nos dar 7, e rápido. Não somos tolos. Vocês nunca são tolos, falou a mulher bruta. Bem, aqui está, e seja o que quiser. Ou quem quiser. Ela adotou uma posição virtuosa, como a pintura de uma Santa Virgem conservadora. Entrem e cuidem-se. A porta se abriu e eles desceram um lance de degraus de tijolo desiguais. Na parte de baixo havia um anão com um manto roxo. Ele olhou os bilhetes e disse: De onde vocês, molengos, são? De fora da cidade? Somos todos da universidade, respondeu Avarik. Um grupo variado. Bem, vocês têm bilhetes de 7 de ouros. Estão vendo aqui, os 7 símbolos de ouros impressos aqui e aqui. Tomem um drink por conta da casa, assistam ao show das meninas e dancem um pouco, se quiserem. A cada hora, mais ou menos, eu fecho esta porta para a rua e abro a próxima. Ele apontou para uma enorme porta de carvalho, trancada com 2 toras monstruosas sobre ferrolhos de ferro. Vocês todos entram juntos ou ninguém entra. Essa é a regra da casa. Havia uma cantora entoando uma versão de O que é o Sem Osma, e fazendo movimentos provocantes com um boá de penas de papagaio coloridas. Uma pequena banda de elfos, elfos de verdade, tocava para acompanhá-la. Bock nunca tinha visto um elfo, embora houvesse uma colônia deles não muito longe de margens agitadas. Que estranho, disse ele, se aproximando devagar.
Eles pareciam macacos sem pelos, nos exceto por pequenas boinas vermelhas, e sem nenhuma característica sexual apreciável. Eram verdes como o pecado. Bock se virou para dizer: olhe, Elfinha, é como se fossem bebês, mas não a viu e se lembrou que ela não tinha ido com eles. Nem Glinda, aparentemente. Que droga! Eles dançaram. A multidão era mais misturada que Bock já viu desde algum tempo atrás. Havia animais, seres humanos, anões, elfos e várias coisas de gênero incompleto ou experimental. Um esquadrão de rapazes louros fortões circulava com barris de vinho de abóbora de má qualidade, que os amigos beberam porque era grátis. Não sei se quero ousar mais do que isso, comentou Pafani em certo momento. Quero dizer, olhe aquela babuína atrevida que está quase sem o vestido. Talvez devêssemos parar por aqui. Você acha? Indagou Bock. Quero dizer, estou caçando, mas, se você estiver desconfortável, ufa, até que enfim, um jeito de escapar. Ele também estava se sentindo desconfortável. Bem, vamos chamar a Varik. Ele está ali xeretando com Shenchen. Mas, antes que eles conseguissem atravessar a pista de dança lotada, os elfos começaram a emitir um grito agudo de Banshees, e a cantora inclinou os quadris e disse: esse é o grito de acasalamento, queridos. Senhoras e senhores. Nós vamos fazer, e realmente quero dizer fazer. Ela olhou para um bilhete na mão: 5 de paus preto, 3 de paus preto, 6 de copas vermelho, 7 de ouros vermelho e, em sua lua de mel, que fofo, ela fingiu vomitar, 2 de espadas preto. Dirijam-se à felicidade eterna, moranguinhos e galinhos. A Varik, não, falou Bock. Mas a anciã da frente, que se chamava Yakli, veio agitando pelo salão, aparentemente depois de trancar a porta da frente por um tempo, e se lembrava de todos os proprietários das cartas designadas, provocando-os com um sorriso. Todos os jogos, todos os jogadores, estejam prontos, anunciou ela, pois aqui estamos, na parte inferior da noite. Relaxem, companheiros, não é um funeral, é diversão. Bock lembrou que tinha sido um funeral, tentando invocar o espírito aconchegante e discreto de Amaclut. Mas o momento de recuar, se é que existia, tinha passado. Eles foram empurrados pela porta de carvalho e ao longo de uma passagem ligeiramente inclinada, cujas paredes eram acolchoadas com veludo vermelho e azul. Uma música alegre vinha de longe, uma melodia dançante. Um cheiro de folhas assando, doce e suave, quase dava para ouvi-las encurvando as pontas arroxeadas. Yakli ia na frente, e os 23 festeiros seguiam em procissão, em um estado confuso de apreensão, euforia e imaginação. O anão ia atrás. Bock avaliava os companheiros da melhor maneira que sua mente trapega conseguia. Um tigre ereto em botas até a coxa e uma capa. Alguns banqueiros e suas consortes da noite, todos usando máscaras negras, como proteção contra a chantagem ou como afrodisíaco. Um grupo de mercadores de Eve e Fliaan, na cidade a trabalho. Algumas mulheres com dentes um tanto longos, enfeitadas com joias falsas. O casal da lua de mel era de Glicus. Bock esperava que a multidão não estivesse tão de boca aberta quanto os Glicus. Quando olhou ao redor, apenas a Varik e Shenchen pareciam entusiasmados, e Fiero, possivelmente porque ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Os outros pareciam mais do que um pouco melindrados. Eles entraram em um pequeno anfiteatro escuro, com espaço para o público dividido em 6 cabines. Acima, o teto estava perdido em uma escuridão empedrada. Velas finas tremulavam, e uma música deprimente saía de fissuras na parede, aumentando o ar sobrenatural de perturbação e afastamento. As cabines circulavam e eram viradas para o palco central, que estava envolto em cortinas pretas. As cabines eram separadas umas das outras por tiras verticais de madeira e lâminas de espelho. Todos os grupos foram misturados, todos os amigos e parceiros separados. Havia incenso no ar também? Parecia dividir a mente de Bock ao meio, como uma casca, e permitir que uma mente mais delicada e complacente emergisse. O aspecto mais suave, mais vulnerável, a intenção mais privada, o eu rendido. Ele sentia que sabia cada vez menos, e era cada vez mais bonito fazer isso. Por que tinha se preocupado?
Ele estava sentado em um banquinho e, ao redor dele, na cabine, também estavam, de modo quase sobrenatural, um homem de máscara negra, uma serpente que ele não tinha notado antes, o tigre cujo hálito estava quente e substancial no seu pescoço, uma bela estudante, ou será que era a noiva em lua de mel? A cabine inteira se moveu para a frente, como uma caçamba gentilmente balançada. De qualquer maneira, eles se inclinaram juntos em direção ao palco central, um altar de véus e sacrifícios. Bock soltou o colarinho e depois o cinto, sentiu o apetite picante entre o coração e o estômago e o resultante endurecimento do aparato abaixo deles. A música de flautas e apitos estava diminuindo, ou será que, conforme ele observava e esperava e respirava tão devagar, a área secreta dentro dele se libertou, onde nada mais importa? O anão, com um capuz mais escuro, apareceu no palco. Ele podia ver, de seu ponto privilegiado, todas as cabines, mas os festeiros em cabines separadas não conseguiam ver uns aos outros. O anão se inclinou e estendeu uma das mãos aqui, ali, dando boas-vindas, acenando. Ele encorajou, de uma cabine, a figura de uma mulher, de outra um homem, seria Tibete, e da cabine onde Bock estava, ele gesticulou para o tigre. Bock ficou apenas um pouco triste por não ser escolhido, enquanto observava o anão passar um frasco de fumar sob as narinas dos 3 acólitos e ajudá-los a tirarem as roupas. Havia algemas e uma bandeja com óleos aromáticos e emolientes, e um baú cujo conteúdo ainda estava nas sombras. O anão amarrou vendas negras ao redor da cabeça dos escolhidos. O tigre estava andando de um lado para outro sobre as 4 patas e rosnando suavemente, jogando a cabeça para os lados em agonia ou excitação. Tibete, porque era ele, apesar de estar quase inconsciente, foi obrigado a deitar sobre as costas no chão do palco. O tigre passou por cima dele e ficou parado enquanto o anão e seus assistentes levantavam Tibete e amarravam seus pulsos juntos, ao redor do peito do tigre, e seus tornozelos ao redor da pelvis do tigre, de modo que Tibete ficou pendurado sob a barriga do tigre, como um porco atado, com o rosto perdido no pelo do peito do animal. A mulher foi colocada em um banco em declive, quase como uma enorme tigela inclinada, e o anão enfiou algo aromático e líquido nas regiões sombrias. Então o anão apontou para Tibete, que estava começando a se revirar e gemer no peito do tigre. Que X seja o Deus inominável, anunciou o anão, cutucando Tibete nas costelas. O anão então bateu no flanco do tigre com um chicote, e o tigre se esticou para a frente, posicionando a cabeça entre as pernas da mulher. Que Y seja o dragão do tempo em sua caverna. O anão bateu de novo no tigre. Quando ele amarrou a mulher na meia concha, esfregando os bicos dos peitos com um unguento brilhante, lhe deu um chicote com o qual ela podia bater nos flancos e no rosto do tigre. E que Z seja a bruxa Combric, e que possamos descobrir se ela existe hoje à noite. A multidão se aproximou, quase virando participantes, e o sentido almiscarado de aventura fez com que arrancassem os próprios botões e mordessem os próprios lábios, se aproximando cada vez mais. Essas são as variáveis da nossa equação, falou o anão quando o cômodo ficou ainda mais escuro. Então, agora, que o verdadeiro estudo clandestino do conhecimento comece. Capítulo 8. Os industriais de X, de um cauteloso estágio inicial do crescente poder do mágico, tinham decidido não instalar as linhas ferroviárias de X à cidade das Esmeraldas conforme planejado originalmente. Portanto, era uma jornada de uns 3 dias de X à cidade das Esmeraldas, e isso era com o melhor clima, pois os ricos podiam pagar por uma mudança constante de cavalos. Para Glinda e Elphaba, levou mais de uma semana. Uma semana sombria e fria, conforme os ventos do outono arrancavam as folhas das árvores com um grito seco e uma rajada dos ramos secos que protestavam. Elas descansavam, como outros viajantes da 3ª classe, nos quartos de fundo sobre as cozinhas das estalagens. Em uma única cama irregular, elas se enroscavam juntas para se aquecer e ter coragem e, Glinda disse a si mesma, proteção. Os cavalariços arrulhavam e gritavam no estábulo abaixo, as serventes da cozinha iam e vinham fazendo barulho em horários estranhos. Glinda começava como se estivesse em um terrível pesadelo e se aninhava perto de Elphaba, que parecia nunca dormir à noite. Durante o dia, nas longas horas passadas em carruagens com molas defeituosas, Elphaba recostava a cabeça no ombro de Glinda. A terra do lado de fora ficava menos suculenta e variada.
As árvores estavam amargas, como se tentassem conservar suas forças. E então o cerrado arenoso foi domesticado pela vida rural. Campos cheios de pastos estavam pontilhados de vacas, as plantas murchas e quebradiças, o mugido desesperado. Um vazio repousava sobre as fazendas. Certa vez, Glinda viu uma fazendeira de pé à porta, as mãos enfiadas fundo nos bolsos do avental, o rosto alinhado com pesar e raiva ao céu inútil. A mulher observou a carruagem passar, e seu rosto demonstrou um anseio de estar ali, de estar morta, de estar em qualquer lugar diferente daquela carcaça de terra. As fazendas deram lugar a moinhos desertos e granjas abandonadas. Então, abrupta e decidida, a cidade das Esmeraldas se elevou diante delas. Uma cidade de insistência, de declaração universal. Não fazia sentido, ocupando o horizonte, surgindo como uma miragem nas planícies sem personalidade do centro de Oz. Glinda odiou no instante em que a viu. Uma cidade com ímpeto arrogante. Ela supôs que fosse sua superioridade de líquen se afirmando. Ficou satisfeita com isso. A carruagem passou por um dos portões ao norte, e a mistura de vida surgiu outra vez, mas com um toque urbano, menos restrita e autopiedosa do que em X. A cidade das Esmeraldas não distraía a si mesma, nem considerava a distração uma atitude apropriada a uma cidade. Sua grande autoapreciação brotava nos espaços públicos, praças cerimoniais, parques, fachadas e piscinas espelhadas. Que juvenil, que falta de ironia, murmurou Glinda. A pompa, a pretensão. Mas Elphaba, que só havia passado pela cidade das Esmeraldas uma vez, a caminho de X, não tinha interesse na arquitetura. Seus olhos estavam grudados nas pessoas. Nenhum animal à vista, comentou ela. Talvez estejam todos no subsolo. Subsolo? Indagou Glinda, pensando em ameaças lendárias, como o Rei Nome e sua colônia subterrânea, ou anões em suas minas em Glicus, ou no dragão do tempo dos velhos mitos, sonhando o mundo de Oz em sua tumba sem ar. Escondidos, disse Elphaba. Veja, os pobres, quero dizer, eles são os pobres. Os famintos de Oz. Das fazendas fracassadas? Ou são apenas os excedentes? Os selvagens humanos descartáveis? Olhe para eles, Glinda, esta é uma pergunta real. Os quadlínguas não tinham nada, pareciam, mais, que esses. À margem do bulevar onde elas caminhavam, com becos ramificados, onde prateleiras de lata e papelão serviam de telhados para a inundação de indigentes. Muitos eram crianças, embora alguns fossem os minúsculos munchkins e alguns fossem anões e alguns fossem giliquins encolhidos de fome e tensão. A carruagem se movia lentamente e os rostos se destacavam. Um jovem Glicu sem dentes e sem pés nem cabelo, sobre os joelhos atarracados em uma caixa. Pedindo esmola. Um quadlin. Veja, um quadlin. Falou Elphaba, agarrando o punho de Glinda. Glinda viu de relance uma mulher morena avermelhada com um chale, erguendo uma pequena maçã para a criança pendurada num lenço em seu pescoço. 3 meninas de liquins vestidas como mulheres para contratar. Mais crianças em bando, correndo e se esgoelando como porquinhos, empurrando um mercador para roubar seus bolsos. Mercadores maltrapilhos com carroças. Vendedores em quiosques cujas mercadorias ficavam trancadas debaixo de grades de ferro. E um tipo de exército civil, se é que se pode chamar assim, marchando em grupos de 4 a cada 2 ou 3 ruas, brandindo porretes e espadas. Elas pagaram ao condutor da carruagem e caminharam com seus pacotes de roupas em direção ao palácio. Ele se destacava, de maneira altiva, uma montanha de cúpulas e minaretes, escoras altas reluzentes em mármore verde, grades de ágata azul nas janelas recuadas. Centrais e mais proeminentes, as amplas abóbadas sutilmente encurvadas do pagode se erguiam sobre a sala do trono, cobertas com escadas de ouro virgem batido, brilhante na penumbra do fim de tarde. 5 dias depois, elas tinham conseguido passar pelo guardião, pelas recepcionistas e pela secretária social. Elas ficaram sentadas por horas, esperando uma entrevista com o comandante-geral de audiências. Elphaba, com um olhar duro e torto no rosto, conseguirá expulsar as palavras Madame Morrorosa através dos lábios travados. Amanhã às 11, disse o comandante-geral.
Vocês terão 4 minutos entre o embaixador de 9 e a matrona da Brigada de Cuidados Sociais do Lar de Proteção às Senhoras. O traje exigido é formal. Ele estendeu para elas um cartão de regulamentos. Se não estivessem equipadas com vestidos da corte, seriam ignoradas. Às 3 horas da tarde do dia seguinte, com tudo atrasado, o embaixador de 9 deixou a sala do trono parecendo agitado e rabugento. Glinda afufou as penas amassadas de seu chapéu de viagem pela 10ª vez e suspirou. Agora é você quem vai dizer o que deve ser dito. Elphaba concordou com a cabeça. Para Glinda, ela parecia cansada, apavorada mas forte, como se fosse formada por ferro e uísque, em vez de ossos e sangue. O comandante-geral de audiências apareceu na porta do salão de espera. Vocês têm 4 minutos, avisou ele. Não se aproximem até que sejam orientadas. Não falem até que sejam solicitadas. Não arrisquem uma observação a não ser que seja para responder a um comentário ou pergunta. Vocês podem se dirigir ao mágico como Vossa Alteza. Isso parece bem real para mim. Achei que a realeza tinha sido, mas Glinda acotovelou Elphaba para calá-la. No fundo, Elphaba às vezes não tinha bom senso. Elas não tinham chegado tão longe para serem rejeitadas por causa de radicalismo adolescente. O comandante-geral não deu atenção. Quando se aproximaram de um conjunto de portas duplas altas, esculpidas com selos oficiais e outros hieróglifos ocultos, ele mencionou: o mágico não está de bom humor hoje devido a relatos de um tumulto no distrito de Ugabu, no norte da província de Vinqi. Se eu fosse vocês, estaria preparado para o que vou encontrar. 2 homens austeros abriram as portas e elas atravessaram. Mas o trono não estava à frente delas. Em vez disso, a antecâmara levava para a esquerda, e através de um arco havia outra, mas em um eixo para a direita, e outra além desta, e mais outra. Era como olhar através do reflexo de um corredor de espelhos opostos uns aos outros, ele se desviava para dentro. Ou, pensou Glinda, como processar as câmaras desviadas de um náutilo. Elas fizeram um circuito por 8 ou 10 salões, cada um ligeiramente menor que o outro, cada um envolto em uma luz coagulada que caía de painéis chumbados acima. Por fim, as antecâmaras terminavam em um arco que dava em um salão circular cavernoso, mais alto do que largo, e escuro como uma capela. Suportes antigos de ferro fundido apoiavam zigurates de cera moldada queimando com uma profusão de pavios, e o ar estava sufocante e levemente enfarinhado. O mágico estava ausente, embora elas vissem o trono em um balcão circular, com insetos de esmeralda reluzindo à luz das velas. Ele saiu para usar o toalete, disse Elphaba. Bem, vamos esperar. Elas ficaram sob o arco, sem ousar ir em frente sem serem convidadas. Se temos apenas 4 minutos, espero que estes não contêm, disse Glinda. Quero dizer, precisamos de 2 minutos só para chegar até aqui. Neste ponto. SHHHH. Glinda se calou. Não achava ter ouvido alguma coisa, mas depois não tinha certeza. Não houve mudança que ela pudesse identificar na penumbra, mas Elphaba parecia alerta. Seu queixo estava esticado, o nariz elevado e as narinas abertas, os olhos escuros se estreitando e se arregalando. O que? Perguntou Glinda. O que? O som de... Glinda não ouvia qualquer som, a menos que fosse o ar quente saindo das chamas para as sombras frias entre abrigos escuros. Ou era o farfalhar de roupões de seda? Será que o mágico estava se aproximando? Ela olhou para um lado e para outro. Não, havia um farfalhar, uma espécie de sibilo, como fatias de bacon em uma frigideira. As chamas das velas subitamente se dobraram, obedecendo a um vento irritado que saía da área do trono. Então o balcão ficou salpicado de gotas grossas de chuva, e um tremor de trovão autóctone se insinuou, mais como chaleiras derrubadas do que tímpanos. No trono estava um esqueleto de luzes dançantes e primeiro, Glinda achou que era um relâmpago, mas depois percebeu que eram ossos luminescentes amarrados juntos para parecer vagamente humano, ou pelo menos mamífero. A caixa torácica se abriu como 2 mãos irritadas, e uma voz falou na tempestade, não do esqueleto, mas no olho escuro da tempestade, onde o coração da criatura de relâmpago deveria estar, no tabernáculo da caixa torácica. Sou Oz, o grande e terrível,
falou a caixa, e sacudiu a sala com sua tempestade. Quem são vocês? Glinda olhou de relance para Elphaba. Vá em frente, Elfinha, disse ela, cutucando-a. Mas Elphaba parecia apavorada. Bem, é claro, a chuva. Ela tinha aquela coisa com tempestades. Que é insã você és? Urrou a coisa, o mágico de Oz, o que fosse. Elfinha, sibilou Glinda. Depois, sua inútil, é só garganta e nenhuma, sou Glinda, de Frotica, se me dá licença, Vossa Alteza, descendente matriarcalmente dos Arduenas das Terras Altas, e esta, se me dá licença, é Elphaba, a terceira descendente dos Trop de Pedras do Ninho. Se nos dá licença. E se eu não der licença? Indagou o mágico. Sério, que criancice, disse Glinda entre dentes. Elfinha, vamos lá, não posso dizer porque estamos aqui. Mas o comentário banal sobre o mágico pareceu afastar Elphaba de seu pavor. De pé onde estava, à margem da sala, apertando a mão de Glinda para ter apoio, Elphaba disse. Somos alunas da Madame Morrorosa no Crage Hall em X, Vossa Alteza, e estamos de posse de informações vitais. Estamos? Indagou Glinda. Obrigada por me dizer. A chuvinha pareceu dar uma trégua, embora a sala permanecesse escura como um eclipse. Madame Morrorosa, aquele paradigma de paradoxos, falou o mágico. Informações vitais sobre ela? Não, respondeu Elphaba. Ou melhor, não devemos interpretar o que ouvimos. A fofoca não é confiável. Mas a fofoca é instrutiva, replicou o mágico. Ela nos diz para que lado o vento está soprando. O vento então soprou na direção das meninas, e Elphaba recuou para evitar os respingos. Vão em frente, meninas, fofoquem. Não, enfatizou Elphaba. Estamos aqui para um negócio mais importante. Elfinha. Disse Glinda. Você quer nos jogar na prisão? Quem é você para decidir o que é importante? Rosnou o mágico. Mantenha os olhos abertos, respondeu Elphaba. Não nos chamou aqui para pedir nossa fofoca, viemos com nossas intenções. Como sabem que eu não a chamei? Bem, elas não sabiam, especialmente depois do que quer que tenha acontecido no chá com a Madame Morrorosa. Menos, Elfinha, sussurrou Glinda, você o está irritando. E daí? Perguntou Elphaba. Eu estou irritada. E falou alto de novo, tenho notícias sobre o assassinato de um grande cientista e um grande pensador, Vossa Alteza. Tenho notícias sobre descobertas importantes que ele estava fazendo, e sua supressão. Tenho muito interesse na busca da justiça e sei que Vossa Alteza também, de modo que as revelações fantásticas do Dr. de Lamont o ajudarão a reverter seus recentes julgamentos sobre os direitos dos animais. Dr. de Lamont? Indagou o mágico. É disso que vamos tratar? Vamos tratar de uma população inteira de animais sistematicamente privados de seus. Conheço o Dr. de Lamont e conheço seu trabalho, disseram os ossos reluzentes do mágico, bufando. Lixo derivado, não comprovado e enganoso. O que se pode esperar de um animal acadêmico? Baseado em ideias políticas duvidosas. Empirismo, charlatanismo, tolice. Hipocrisia, desvarios e retórica. Vocês foram levadas pelo entusiasmo dele? Sua paixão animal. O esqueleto dançou ou talvez fosse um retorcido de desprezo. Conheço seus interesses e suas descobertas. Sei pouco do que vocês chamam de assassinato dele e não me importo nem um pouco. Não sou escrava das emoções, falou Elphaba com firmeza. Ela estava puxando um papel da manga, onde aparentemente ela havia escondido. Isso não é propaganda, Vossa Alteza. É uma bem fundamentada teoria da inclinação consciente, é assim que ele chama. E Vossa Alteza ficaria surpresa de conhecer suas descobertas. Nenhum legislador de direita pode se dar ao luxo de ignorar as implica. É tocante que você ache que eu sou de direita, comentou o mágico. Pode largar as coisas onde você está. A menos que prefira se aproximar. A marionete de Trovão riu e estendeu os braços.
minha bichinha? Elphaba largou os papéis. Muito bem, meu senhor, falou ela em uma voz aguda e pretensiosa. Devo considerá-lo de direita ou, caso contrário, eu seria obrigada a me unir a um exército contra Vossa Alteza. Ah, que inferno, Elfinha, sussurrou Glinda, depois mais alto, ela não fala por nós duas, Vossa Alteza, sou uma pessoa independente. Por favor, começou Elphaba, ao mesmo tempo rígida e suave, orgulhosa e humilde. Glinda percebeu que nunca havia testemunhado Elphaba querer alguma coisa. Por favor, senhor. A aprovação dos animais é mais do que se imagina. Não é só o assassinato do Doutor de Lamomond. É essa repatriação forçada, essa coisificação das feras livres. Vossa Alteza precisa sair e ver a tristeza. Há uma preocupação de que a próxima etapa seja massacre e canibalismo. Isso não é apenas indignação juvenil. Por favor, senhor. Isso não é uma emoção reprimida. O que está acontecendo é imoral. Eu escuto quando qualquer pessoa usa a palavra imoral, comentou o mágico. Na juventude é ridículo, nos velhos é sentencioso e reacionário e um sinal de alerta precoce de apoplexia. Nos de meia idade, que mais amam e temem a ideia de vida moral, é hipócrita. Se não for imoral, que outra palavra eu poderia usar para dizer errado? Perguntou Elphaba. Tente misterioso e depois relaxe um pouco. O importante, minha menininha verde, é que uma menina ou uma aluna ou uma cidadã não deve avaliar o que é errado. Essa é uma tarefa dos líderes, e o motivo pelo qual existimos. Mas então nada me impediria de assassiná-lo, se eu não soubesse o que é errado. Não acredito em assassinato, nem sei o que significa, gritou Glinda. Vou sair daqui agora, enquanto ainda estou viva. Espere, disse o mágico. Tenho algo a lhes perguntar. Elas ficaram paradas. Permaneceram em pé por minutos. O esqueleto cutucou as próprias costelas, brincando com elas como se fossem cordas de uma harpa. Uma música parecida com pedras rolando em um leito de rio. O esqueleto catou os dentes iluminados do maxilar e os sacudiu. Então os jogou no assento do trono, onde eles explodiram em flashes com cores de doces. A chuva escoava por um ralo no chão. Madame Morrorosa, começou o mágico. Agente provocadora e fofoqueira, amiga e companheira, professora e ministra. Digam-me por que ela as enviou aqui. Ela não nos enviou, disse Elphaba. Você por acaso sabe o significado da palavra peão? Guinchou o mágico. Você sabe o que significa resistência? Devolveu Elphaba. Mas o mágico simplesmente riu em vez de matá-las. O que ela quer de vocês? Glinda resolveu falar, já era a hora. Uma educação decente. Apesar de seus métodos bombásticos, ela é uma administradora capacitada. Não deve ser fácil. Elphaba encarava com um olhar esquisito, distorcido. Ela já as levou-a. Glinda não entendeu muito bem. Somos apenas segundanistas. Acabamos de começar a especialização. Eu em feitiçaria, Elphaba em ciências naturais. Entendo. O mágico pareceu pensar. E depois que vocês se formarem no próximo ano? Acho que vou voltar a Frotica e me casar. E você? Elphaba não respondeu. O mágico se virou, arrancou os fêmures e batucou no assento do trono como se fosse um tambor. Sinceramente, isto está ficando ridículo, é um espetáculo enganoso de fé, comentou Elphaba. Ela deu 1 ou 2 passos à frente. Com licença, Vossa Alteza? Antes que nosso tempo acabe. O mágico se virou de novo. Seu crânio estava em chamas, um fogo que não era reprimido pela cortina de fogo que engrossava. Devo dizer uma última coisa, arriscou o mágico, em uma voz que parecia um lamento, uma voz de alguém sofrendo. Vou citar o Osíadas, a lenda de herói da antiga Oz. As meninas esperaram. Então mancando como uma geleira, velha combricia esfrega o céu nu até que chova sangue. Ela rasga a pele do sol e a com quente. Ela enfia a lua falciforme na bolsa paciente. Ela confirma tudo, uma pedra trocada adulta.
fragmento a fragmento ela rearruma o mundo. Ele parece igual, diz ela, mas não é. Ele parece o que eles esperam, mas não é. Cuidado com quem vocês servem, disse o mágico de Oz. E então sumiu, e as gotas de vela no chão borbulharam e as velas instantaneamente se apagaram. Não havia nada que elas pudessem fazer, a não ser retornar pelo mesmo caminho. Na carruagem, Glinda tinha se acomodado e feito um pequeno ninho para elas no desejado assento voltado para a frente, guardando o lugar de Elphaba contra 3 outros passageiros. Minha irmã, mentiu ela, estou guardando este assento para minha irmã. E como eu mudei, pensou ela. Em mais ou menos um ano. De desprezar-a menina colorida para alegar que temos o mesmo sangue. Então a vida universitária realmente muda as pessoas de maneiras impensáveis. Posso ser a única pessoa em toda a Colinas de Perto a jamais conhecer nosso mágico. Não por conta própria, não por minha iniciativa, ainda assim, eu estava lá. Eu consegui. E não estamos mortas. Mas não conseguimos muito. Então, Elphaba finalmente apareceu, vindo em alta velocidade pelas pedras pavimentadas com os cotovelos destacados e o torno fino e ossudo envolto contra os elementos, como sempre, em uma capa. Ela surgiu no meio da multidão, esbarrando em passageiros mais refinados para passar, e Glinda abriu a porta com violência. Graças aos céus, achei que você ia se atrasar. O condutor está ansioso para partir. Você pegou um lanche para nós? Elphaba jogou algumas laranjas no colo dela, um naco de queijo e um pão que encheu o compartimento com um cheiro pungente de velho. Isso vai ter de servir até sua parada hoje à noite. Eu. Indagou Glinda. Como assim, eu? Você conseguiu algo melhor para comer? Algo pior, espero, mas precisa ser feito. Vim dizer adeus. Não vou voltar com você para Crage Hall. Vou encontrar um lugar para estudar por conta própria. Não serei parte da universidade, da Madame Morrorosa, de novo. Não, gritou Glinda, não posso deixá-la. Babá vai me comer viva. Nessarose vai morrer. A Madame Morrorosa vai. Elfinha, não. Não. Diga que eu a sequestrei e obriguei a vir aqui, elas vão acreditar nisso. Ela ficou de pé no estribo. Uma Nanglico gorda, percebendo a essência do drama, mudou para o assento mais confortável perto de Glinda. Eles não precisam me procurar, Glinda, porque eu não serei achável. Vou descer. Descer para onde? De volta à província de Quadlin? Isso me entregaria. Mas não vou mentir para você, minha querida. Não há necessidade. Ainda não sei aonde vou. Ainda não decidi para não ter de mentir. Elfinha, entre nesta cabine, não seja tola, gritou Glinda. O condutor estava ajeitando as rédeas e gritando para Elphaba se afastar. Você vai ficar bem, agora você é uma viajante experiente. Este é apenas o retorno de uma viagem que já conhece. Ela encostou o rosto no de Glinda e a beijou. Resista, se conseguir, murmurou ela e a beijou outra vez. Resista, minha querida. O condutor estalou as rédeas e soltou um grito de partida. Glinda esticou o pescoço para ver Elphaba voltar às multidões. Com toda a sua singularidade física, era impressionante ver como ela rapidamente se camuflou na variedade popular da vida urbana da cidade das Esmeraldas. Ou talvez fossem as lágrimas tolas de Glinda embaçando a visão. Elphaba não havia chorado, é claro. Sua cabeça tinha virado assim que desceu, não para esconder as lágrimas, mas para suavizar o fato de sua ausência. Porém, a ferroada, para Glinda, foi real. Cidade das Esmeraldas. Capítulo 1. Em um fim de tarde pegajoso de verão, cerca de 3 anos depois da formatura na Universidade de X, Fiero parou na Capela Unionista na Praça de Santa Glinda para passar o tempo antes de encontrar um amigo da zona rural na ópera. Fiero não tinha sido unionista na época em que estudava, mas tinha desenvolvido um olhar para os afrescos que muitas vezes adornavam os cubículos das capelas mais antigas. Ele esperava encontrar um retrato de Santa Glinda.
Não via Glinda dos Arduenas das Terras Altas desde sua graduação, ela havia terminado um ano antes dele. Mas ele esperava que não fosse um sacrilégio acender uma vela em frente à representação de Santa Glinda e pensar na sua homônima. Uma missa estava terminando, e a congregação de garotos adolescentes reservados e avós com véus negros saía lentamente. Fiero aguardou até que a tocadora de lira na nave terminasse de dedilhar um diminueto difícil e se aproximou dela. Perdoe-me, sou um visitante do oeste. Bem óbvio, com essa cor de pele ocre escuro e marcas tribais. Não vejo um clérigo, um bedel, um sacristão, qualquer que seja o nome, nem consigo encontrar um panfleto que me diga. Estou procurando um ícone de Santa Glinda. O rosto dela continuou sério. Você terá sorte se não tiver sido coberto com um pôster do nosso glorioso mágico. Sou uma musicista itinerante, só estou por aqui de vez em quando. Mas acho que você pode procurar na última fileira, há um oratório de Santa Glinda, ou havia. Boa sorte! Ao localizá-lo, um espaço semelhante a uma tumba, com uma fenda em arco em vez de uma janela de verdade, Fiero viu, iluminada por uma luz de santuário rosada, uma imagem enevoada da santa, ligeiramente inclinada para a direita. O retrato era meramente sentimental e não primitivo, uma decepção. Os danos da água tinham gerado grandes manchas brancas, como erros de uso de sabão na lavanderia, nas roupas sagradas da santa. Ele não se lembrava de sua lenda específica nem da maneira edificante pela qual ela havia amordaçado a morte pelo bem de sua alma e para a edificação de seus admiradores. Mas então ele viu, sob sombras afogadas, que o oratório estava habitado por um penitente. A cabeça estava inclinada rezando, e ele estava prestes a se afastar quando percebeu que sabia quem era. Elphaba, disse ele. Ela virou a cabeça devagar, um xale de renda cobria seus ombros. O cabelo estava preso no alto da cabeça e espetado com espirais de marfim. Os olhos dela piscaram uma ou duas vezes devagar, como se ela estivesse vindo em direção a ele de muito longe. Ele a interrompera nas orações, não se lembrava de ela ser religiosa, talvez ela não o reconhecesse. Elphaba, é Fiero, falou ele, indo em direção à porta, bloqueando a saída dela, e também a luz. De repente ele não via mais o rosto dela, e se perguntou se tinha ouvido bem quando ela disse: Como, senhor? Elfinha, sou Fiero, estudamos em X. Minha esplêndida Elfinha, como você está? Senhor, acredito que esteja me confundindo com outra pessoa, respondeu ela, com a voz de Elphaba. Elphaba, terceira descendente dos Trop, se me lembro corretamente da nomenclatura, explicou ele, rindo. Não estou enganado de jeito nenhum. Sou Fiero de Argiquis, você me conhece, você se lembra de mim. Das aulas do Dr. Nikid de Ciências Naturais. Está confuso, senhor. A última palavra soou um pouco irritada, totalmente Elphaba. Agora, se não se importa, eu gostaria de terminar minhas orações em paz. Ela puxou o xale sobre a cabeça, de modo a cobrir as têmporas. O queixo, de perfil, poderia fatiar um salame, e mesmo à meia luz, ele sabia que não estava errado. O que foi? Elfinha, bem, senhorita Elphaba, se assim deseja, não me enxote desse jeito. É claro que é você. Não há como disfarçar. Qual é a brincadeira? Ela não respondeu a ele em palavras, mas, ao mostrar ostensivamente o terço para ele, estava claro que o estava enxotando. Não vou embora. Está interrompendo minha meditação, senhor, disse ela com suavidade. Preciso chamar o sacristão para afastá-lo? Vejo você lá fora. Por quanto tempo você precisa rezar? Meia hora. 1 hora. Eu espero. Daqui a 1 hora, então, do outro lado da rua, há uma pequena fonte pública com alguns bancos. Falo com o senhor durante 5 minutos, apenas 5 minutos, e mostro que está enganado. Não é um erro sério, mas cada vez mais irritante para mim. Perdão pela intromissão. Daqui a 1 hora, então. Elphaba. Ele não ia deixá-la escapar nesse joguinho. Mas ele se afastou e foi até a musicista no fundo da nave. Há alguma outra saída neste prédio além das portas principais?
Perguntou, sobre os arroubos de arpejos. Quando foi conveniente responder a ele, ela inclinou a cabeça e moveu os olhos. Porta lateral para o claustro das monjas, não é aberto ao público, mas você pode sair para o beco de entrega dos serventes por ali. Ele ficou parado na sombra de uma pilastra. Em cerca de 40 minutos, uma figura encapada entrou na capela e se movimentou, mancando com uma bengala, diretamente até o oratório que ao fim ocupava. Ele estava longe demais para ouvir se eles trocaram palavras ou qualquer outra coisa. Talvez o recém-chegado fosse apenas mais um discípulo de Santa Glinda e quisesse a solidão para rezar. A figura não se demorou, saiu novamente tão rápido quanto suas juntas enferrujadas permitiam. Fiero colocou uma oferta na caixa dos pobres, uma nota, para evitar o barulho de uma moeda. Com um quarto da cidade tão infestado de pobres urbanos, sua situação de riqueza comparativa exigia a oferta penitencial, embora sua motivação fosse mais caracterizada pela culpa do que pela caridade. Então ele saiu pela porta lateral, para um jardim de claustro com excesso de plantas. Umas senhoras idosas em cadeiras de rodas estavam gargalhando do outro lado e não perceberam sua presença. Ele se perguntou se Elfaba pertencia a esta comunidade de freiras monásticas, monjas, como as chamavam. Agora ele lembrava que eram mulheres vivendo na mais paradoxal das instituições, uma comunidade de eremitas. Aparentemente, no entanto, seus votos de silêncio tinham sido revogados no declínio da idade avançada. Ele decidiu que Elfaba não poderia ter mudado tanto em 5 anos. Assim, passou pela entrada dos serventes e entrou em um beco. 3 minutos se passaram, e Elfaba surgiu da mesma entrada dos serventes, como ele tinha suspeitado que ela faria. Ela tinha a intenção de evitá-lo. Por quê? Por quê? A última vez em que a vira, ele se lembrava bem. Foi no dia do funeral de Amaclute e na festa regada a bebidas no pub. Ela fugira para a cidade das Esmeraldas em uma missão obscura e jamais retornará, enquanto ele foi arrastado para as alegrias e os terrores esclarecedores do clube de filosofia. Os rumores diziam que seu bisavô, o eminente Trop, tinha contratado agentes para procurá-la em X, na cidade das Esmeraldas. De Elfaba não chegou nem um cartão postal, uma mensagem, uma pista. Nessarose ficou inconsolável no início, depois passou a se ressentir com a irmã por ter provocado a dor da separação. Nessa havia se perdido mais fundo na religião, a ponto de seus amigos começarem a evitá-la. No dia seguinte, Fiero pediria desculpas por perder a ópera e por furar com um amigo de negócios. Naquela noite, ele não perderia Elfaba. Conforme ela corria pelas ruas, olhando por cima dos ombros mais de uma vez, ele pensou: se você estivesse tentando despistar alguém, se achasse que alguém estava no seu rastro, está é a hora do dia para fazer isso, não por causa das sombras, mas por causa da luz. Elfaba continuava virando esquinas em direção ao sol de verão que, ao se pôr, emitia raios de luz cegantes nas ruas laterais, através de arcadas, sobre os muros de jardins. Mas ele tinha muitos anos de prática vigiando animais sob condições semelhantes, e em nenhum lugar de Oz o sol era um adversário tão forte quanto nos pastos de 1000 anos. Ele sabia estreitar os olhos e seguir a persistência do movimento, se esquecendo de identificar a forma. Ele também sabia como se inclinar para os lados sem tropeçar ou perder o equilíbrio, como se agachar de repente, como procurar outras pistas de que a presa tinha começado a se mover outra vez, os pássaros assustados, a alteração nos sons, o vento interrompido. Ela não poderia despistá-lo e não saberia que ele estava no seu rastro. E assim ele atravessou metade da cidade, desde o elegante centro da cidade até o distrito de armazéns de baixo custo, em cujas portas sombreadas os destituídos instalavam seus lares fedorentos. À distância de um cuspe de uma barraca do exército, Elfaba parou diante de um comércio de cereais, puxou uma chave de um bolso interno e abriu a porta. Ele chamou de uma distância curta, em uma voz comum: Fabala. No próprio ato de se virar, ela se entregou e tentou mudar sua expressão. Mas era tarde demais. Ela havia mostrado que o reconhecia, e percebeu isso. O pé dele bloqueou a entrada antes que ela conseguisse bater a porta pesada. Você está com problemas? Me deixe em paz, por favor. Por favor. Você está com problemas, me deixe entrar. Você é o problema. Afaste-se. Pobre Elfaba.
As últimas dúvidas dele sumiram. Ele abriu a porta com o ombro. Você está me transformando em um monstro, disse ele, gemendo com esforço. Ela era forte. Não vou roubar nem estuprar você. Só, não vou ser ignorado desse jeito. Por quê? Ela desistiu, e ele encostou no muro de tijolos expostos da escadaria, como um bobo da corte em uma comédia. Eu me lembro de você sendo cheio de delicadeza e graça. Pegou algo por acidente ou estudou para ter pouco jeito? Ah, você obriga as pessoas a agirem como grosseiras, não dá chance a elas. Não fique surpresa. Ainda sou gracioso. Ainda sou delicado. Por meio minuto. X pegou você, disse ela, com as sobrancelhas erguidas, mas de um jeito zombeteiro. Ela não estava surpresa. Preste atenção nessa afetação da universidade. Onde está o garoto nativo que demonstrava aquela ingenuidade como um almíscar bem escolhido? Você também parece ótima, disse ele, um pouco magoado. Você mora nesta escadaria ou vamos a algum lugar com uma leve aparência de lar? Ela praguejou e subiu as escadas. Elas estavam cobertas de fezes e restos de palha. Uma densa luz noturna penetrava pelas janelas de vidro cinza sujo. Em uma virada da escada, um gato branco estava aguardando, arrogante e insatisfeito como todos da sua espécie. Malque, Malque, miau, miau, disse Elfaba quando passou por ele, que se dignou a segui-la até a porta de arco pontudo no topo da escada. Seu parente? Perguntou Fiero. Ah, que gracinha, respondeu Elfaba. Bem, eu ia me tornar uma bruxa de qualquer maneira. Por que não? Aqui, Malque, um pouco de leite. O cômodo era amplo e parecia apenas casualmente arrumado para se viver ali. Originalmente um depósito, tinha portas duplas de barragem que podiam ser abertas para fora, para receber ou despachar sacos de grãos alçados por um guindaste na rua. A única luz natural passava por alguns painéis de vidro rachados em uma clarabóia aberta 10 ou 12 centímetros. Penas de pombos e um fluxo branco e sangrento no piso abaixo. 8 ou 10 caixotes em um círculo, como se fossem para sentar. Um saco de dormir. Roupas dobradas em um baú. Umas penas estranhas, pedaços de ossos, dentes amarrados e uma pata de dodô ressecada, marrom e retorcida como uma carne conservada. Tudo isso estava pendurado em pregos na parede e arrumado como arte ou para um encanto. Uma mesa de madeira amarelada, um belo móvel, cujas 3 pernas arqueadas se estreitavam para baixo se transformando em patas de corça elegantemente esculpidas. Alguns pratos de lata, vermelhos com pontinhos brancos, algumas comidas embrulhadas em panos e cordas. Uma pilha de livros na cabeceira da cama. Um brinquedo de gato amarrado a um fio. Mais evidente, e nojento, era o crânio de um elefante pendurado em uma viga, e um buquê de rosas cor-de-rosa secas surgia do buraco central na tampa do crânio, como o cérebro explodindo de um animal à beira da morte. Ele não pôde evitar de pensar, lembrando-se das preocupações juvenis de Elfaba. Ou talvez uma homenagem aos talentos supostamente mágicos dos elefantes? Sob ele havia uma elipse de vidro bruto, arranhada e lascada, usada talvez como lupa, embora suas qualidades reflexivas parecessem duvidosas. Então este é seu lar? Perguntou ele enquanto Elfaba colocava comida para o gato e ignorava Fiero um pouco mais. Não me faça perguntas e eu não mentirei, respondeu ela. Posso me sentar? Isso é uma pergunta, mas ela estava sorrindo. Ah, bem, sente-se por 10 minutos e me fale de você. Como você, entre tantas pessoas, se tornou um indivíduo sofisticado? As aparências enganam, disse ele. Posso pagar pela roupa e afetar a linguagem, mas ainda sou um garoto da tribo Arjiqui por dentro. Como é sua vida? Tem algo para beber? Nada de álcool, estou com sede. Não tenho água corrente. Não uso. Tem um leite duvidoso, pelo menos mal que ainda o bebe. Ou talvez tenha uma garrafa de cerveja ali na prateleira. Pode pegar. Ela tomou um pouco de cerveja em uma caneca e deixou o resto para ele. Ele contou a ela a mais breve descrição de eventos. A esposa, Sarima, a noiva de infância que cresceu e ficou fértil, os 3 filhos.
A sede aquática do velho escritório de obras públicas em Kiamuko, que, por meio de emboscada e ocupação, seu pai havia transformado em um trono de chefe da tribo e em uma fortaleza tribal na época da regente Osma. A estonteante vida esquizofrênica de se mudar todo ano dos pastos de 1000 anos na primavera e no verão, onde o clã caçava e festejava, para um outono e inverno mais arrumados em Kiamuko. Um príncipe Arjiki tem interesses comerciais aqui na cidade das Esmeraldas? Indagou Elphaba. Se fosse um banco, você estaria em X. Os negócios desta cidade são militares, meu velho amigo. O que está aprontando? Você já ouviu o suficiente de mim, respondeu ele. Também sei ser reticente e iludir, mesmo que seja tudo de mentira e não haja segredos ocultos para mencionar. Ele achou que os negócios secretos dos acordos comerciais não impressionariam a velha amiga, ele tinha vergonha de seus assuntos não serem mais audaciosos ou emocionantes. Mas já falei demais. E você, Elfinha? Ela não disse nada por alguns minutos. Desenrolou um pouco de linguiça seca e pão acinzentado, e encontrou algumas laranjas e um limão, colocando-os com cerimônia sobre a mesa. Na atmosfera antiga, ela parecia mais uma sombra do que uma pessoa, a pele verde parecia estranhamente suave, como folhas primaveris em sua extrema maciez, e desgastada, como cobre. Ele teve uma ânsia sem precedentes de agarrar o pulso dela e fazê-la parar de se mexer, se não para fazê-la falar, pelo menos para fazê-la ficar quieta, de modo que ele pudesse observá-la. Coma essas coisas, disse ela por fim. Não estou com fome. Pode comer, ande. Me diga uma coisa, implorou ele. Você nos deixou em X, você desapareceu como a neblina da manhã. Por quê? Para onde e o que aconteceu depois? Como você é poético. Tenho uma noção de que a poesia é a forma mais alta de autoengano. Não mude de assunto. Mas ela estava agitada. Seus dedos se retorciam, ela chamou o gato, depois o irritou e fez com que ele saísse voando de seu colo. Por fim, ela disse: Ah, está bem. Mas você jamais deve voltar aqui outra vez. Não quero ter de encontrar outro lugar, este aqui é bom demais para mim. Promete? Concordo que vou pensar em prometer, só isso. Como posso prometer mais do que isso? Ainda não sei nada. Bem, eu estava cansada de X, disse ela, apressada. A morte do Dr. de Lamomond me irritou, e todo mundo ficou de luto, mas ninguém se importou. Não de verdade. Não era o lugar certo para mim, de qualquer maneira, com todas aquelas meninas bobas. Se bem que eu gostava muito de Glinda. Como ela está? Não tenho contato. Fico esperando encontrar com ela por acaso em alguma recepção no palácio. Ouvi dizer que ela se casou com um baronete de Paltos. Elphaba pareceu chateada, e suas costas se endureceram. Apenas um baronete? Não um barão nem um visconde, pelo menos. Que decepção. Sua promessa nunca se cumpriu, então. Querendo fazer uma piada, sua observação foi grosseira e sem graça. Ela é mãe? Não sei. Sou eu que estou fazendo as perguntas agora, lembra? Sim, mais recepções no palácio? Indagou ela. Você está mancomunado com nosso glorioso mágico? Ouvi dizer que ele praticamente se tornou recluso. Nunca o vi, respondeu Fiero. Ele aparece nas óperas e fica ouvindo atrás de uma tela portátil. Em seus próprios jantares formais, ele janta sozinho, em uma câmara adjacente atrás de uma grade de mármore esculpido. Já vi o vulto de um homem majestoso. Andando por uma alameda. Se esse for o mágico, isso é tudo o que eu vi dele. Mas você? Por que se afastou de nós? Eu os amava demais para manter contato. O que isso significa? Não me pergunte, disse ela, reclamando um pouco, os braços como remos no crepúsculo de uma noite azul de verão. Sim, estou perguntando. Você morou aqui desde então? Por 5 anos. Você estuda? Você trabalha? Ele esfregou os braços nus enquanto tentava decifrá-la. O que ela estava aprontando?
Você é conectada à Liga de Socorro aos Animais ou uma dessas pequenas organizações humanitárias desafiadoras? Eu nunca uso as palavras humanista ou humanitário, pois me parece que ser humano significa ser capaz dos crimes mais hediondos da natureza. Você está divagando outra vez. Esse é o meu trabalho. Pronto, aí está uma pista para você, caro Fiero. Desenvolva. Fui para o submundo, disse ela com suavidade, e ainda estou no submundo. Você é o primeiro a revelar meu anonimato desde que me despedi de Glinda 5 anos atrás. Então agora sabe que não posso falar mais nada e porque não pode me ver de novo. Pelo que sei, você me entregará à Força Galé. Ah! Esses autocratas. Você me considera muito pouco se acha que eu vou. Como eu posso saber? Como eu poderia saber? Ela retorceu os dedos, uma confusão de palitos verdes. Eles marcham com aquelas botas por cima dos pobres e dos fracos. Aterrorizam as casas às 3 da manhã, arrastam os dissidentes, quebram máquinas de prensa com seus machados, fazem tribunais de mentira por traição à meia-noite e execuções ao amanhecer. Vasculham cada canto desta bela e falsa cidade. Fazem uma colheita de vítimas mensal. É o governo pelo terror. Eles podem estar se concentrando na rua agora mesmo. Nunca me seguiram, mas podem ter seguido você. Você não é tão difícil de seguir quanto pensa. Você é boa, mas não tão boa. Eu poderia lhe ensinar algumas coisas. Aposto que sim, mas não vai, porque não vamos nos encontrar de novo. É perigoso demais, tanto para você quanto para mim. É isso que quero dizer quando digo que amo vocês demais para manter contato. Você acha que a Força Galé está acima de torturar amigos e familiares para conseguir informações delicadas? Você tem uma esposa e filhos, e eu sou apenas uma velha amiga da faculdade que encontrou uma vez. Foi inteligente ao me seguir. Nunca mais, está me ouvindo? Eu vou me mudar se descobrir que você está me rastreando. Posso pegar minhas coisas agora mesmo e partir em 30 segundos. Fui treinada para isso. Não faça isso. Somos velhos amigos, mas nem somos amigos tão especiais. Não transforme isto em um encontro sentimental. É bom ver você, mas não quero vê-lo nunca mais. Cuide de si mesmo e tome cuidado com altas conexões com canalhas, pois, quando a revolução chegar, não haverá perdão para puxa-sacos bajuladores. Aos 23 anos? Você está bancando a rebelde? Não é conveniente. É inconveniente, concordou ela. Uma palavra perfeita para minha nova vida. Inconveniente. Eu, que sempre fui inconveniente, estou me tornando uma. Embora eu deva notar que você tem a mesma idade que eu, e é arrogante como um príncipe. Mas você comeu o suficiente? Temos que nos despedir, agora. Não temos, disse ele com firmeza. Ele queria pegar as mãos dela, não se lembrava se algum dia a havia tocado. Ele se corrigiu, sabia que nunca a tocará. Foi quase como se ela lesse a mente dele. Você sabe quem você é, disse ela, mas não sabe quem eu sou. Não pode, quero dizer que não pode e não pode, por um lado, não é permitido, e, por outro, você não é capaz disso. Boa sorte, se eles usam essa frase no Vincus, se não for uma maldição. Boa sorte, Fiero. Ela lhe estendeu a capa de ópera e esticou a mão para apertar a dele. Fiero agarrou a mão dela e olhou para o rosto, que, apenas por um segundo, estava aberto. O que ele viu ali o fez congelar e esquentar, simultaneamente, com a forma e a escala de sua necessidade. O que você sabe de Bock? Perguntou ela na próxima vez em que se encontraram. Você não vai me responder nada sobre si mesma, não é? Indagou ele. Ele estava com os pés apoiados na mesa dela. Por que concordou em me deixar voltar se continua trancada como uma prisioneira? Eu gostava muito de Bock, só isso. Ela riu. Deixei você voltar para ter notícias dele e dos outros. Ele contou a ela o que sabia. Bock tinha se casado com a senhorita Mila, de todas as reviravoltas surpreendentes.
Ela tinha sido arrastada para as pedras do ninho e odiava. Vivia tentando suicídio. As cartas dele, enviadas durante Lurlinemas todo ano, são histéricas. Eles anotam as tentativas fracassadas dela de se matar como um tipo de relatório familiar anual. Fico me perguntando, nas mesmas circunstâncias, o que a minha mãe deve ter passado. A infância privilegiada na grande casa da ascendência, depois o choque violento de uma vida dura naquela terra perdida. No caso de mamãe, de solos de couve para margens agitadas, depois o Vale Quadlin. Na verdade, é uma penitência do tipo mais grave. Tal mãe, tal filha. Você não abandonou um certo privilégio para viver aqui como um caracol? Escondida e anônima. Eu me lembro da primeira vez que vi você, disse ela, sacudindo gotas de vinagre sobre raízes e vegetais que preparava para o jantar. Foi na sala de aula dele, doutor. Doutor Nikidic, respondeu Fiero. E corou. Você tinha umas belas marcas no rosto, eu nunca tinha visto nada assim. Você planejou aquela entrada para conquistar nossos corações? Em minha defesa, se eu pudesse fazer qualquer outra coisa, eu teria feito. Eu estava mortificado e apavorado. Você sabe, achei que aqueles chifres fossem me matar. E foram o arrogante Crop e o libertário Tibet que me salvaram. Crop e Tibet. Tibet e Crop. Eu tinha me esquecido deles. Como eles estão? Tibet nunca mais foi o mesmo depois daquela escapada para o clube de filosofia. Crop, acho que entrou para uma casa de leilão de artes e ainda passeia pelo ambiente teatral. Eu o vejo de tempos em tempos. Não nos falamos. Nossa, você é desagradável. Ela riu. É claro que eu sempre imaginei como tinha sido no clube de filosofia. Sabe, em outra vida, eu gostaria de ver todo mundo de novo. E Glinda, a querida Glinda. E até mesmo o asqueroso Avarik. O que aconteceu com ele? Com Avarik eu falo. A maior parte do ano ele está instalado em Margriarvat, mas tem uma casa em X. E, quando vamos à cidade das Esmeraldas, ficamos no mesmo clube. Ele ainda é um grosseirão presunçoso? Nossa, agora você está sendo desagradável. Acho que sim. Eles jantaram. Fiero esperou que ela perguntasse mais sobre sua família. Mas, aparentemente, eram suas respectivas famílias que eles estavam escondendo um do outro, a esposa Vinky e o filho dele, o círculo de agitadores e rebeldes. Na próxima vez que ele viesse, pensou Fiero, devia usar uma camisa aberta no pescoço, para que ela pudesse ver que o padrão de diamantes azuis de seu rosto continuava intacto pelo peito. Já que ela parecia gostar disso. Você não vai passar o outono inteiro na cidade das Esmeraldas? Perguntou ela uma noite, quando o frio estava se aproximando. Enviei um bilhete a Sarima explicando que os negócios vão me manter aqui indefinidamente. Ela não se importa. Como poderia se importar? Foi arrancada de uma hospedaria nojenta e se casou ainda criança com um príncipe Arjiki. A família dela não era burra. Ela tem comida, serventes e as sólidas paredes de pedra de Kiamu-Ko para se defender contra as outras tribos. Ela está engordando um pouco depois do terceiro filho. Na verdade, não percebe se estou ou não em casa. Bem, ela tem 5 irmãs que se mudaram para lá. Eu me casei com um harém. Não. Elphaba soou intrigada e um pouco envergonhada com a ideia. Você está certa, na verdade, não. Sarima propôs 1 ou 2 vezes que suas irmãs mais novas poderiam e certamente ocupariam com alegria minhas energias à noite. Depois que passamos pelos grandes Kells, o tabu contra esse tipo de atividade não é tão forte quanto parece ser no resto de Oz, então pare com essa cara de chocada. Não consigo evitar. Você fez isso? Se eu fiz isso. Ele a estava provocando. Você dormiu com suas cunhadas? Não. Não por padrões morais elevados nem por falta de interesse. Só que Sarima é uma esposa perspicaz, e tudo no casamento é uma disputa. Já estive sob o domínio dela mais do que estou agora. É tão ruim assim? Você não é casada, não tem como saber. Sim, é muito ruim.
Eu sou casada, mas não com um homem. Ele ergueu as sobrancelhas. Ela colocou as mãos no rosto. Ele nunca a vira com aquela aparência, as palavras dela tinham chocado. Elphaba teve de virar o rosto por um instante, limpar a garganta, assoar o nariz. Ai, droga, lágrimas, elas queimam como fogo, chorou ela, subitamente furiosa, e correu até um velho lençol para enxugar os olhos antes que a umidade salgada escorresse pelo rosto. Ela ficou de pé encurvada como uma velha senhora, um braço na bancada, o lençol caindo de seu rosto até o chão. Elfinha, Elfinha, disse ele, horrorizado, e correu até ela e a abraçou. O lençol ficou pendurado entre os dois, do queixo até o tornozelo, mas parecia prestes a virar chamas ou rosas ou uma fonte de champanhe e incenso. Estranho como as imagens mais ricas surgiam na mente quando o corpo em si estava bem alerta. Não, chorou ela, não, não, não sou um harém, não sou uma mulher, não sou uma pessoa, não. Mas os braços dela agiram por conta própria, como velas ao vento, como chifres encantados, não para matá-lo, mas para enchê-lo de amor, para imprensá-lo contra a parede. Malk, em uma rara demonstração de discrição, subiu para o peitoril da janela e olhou para o outro lado. Eles conduziram o caso de amor no cômodo acima do comércio abandonado de milho enquanto o clima do outono vinha devagar do leste, hoje um dia quente, depois um dia ensolarado, 4 dias de ventos gelados e chuva fina. Houve dias seguidos em que eles não puderam se encontrar. Tenho negócios, tenho trabalho, confie em mim ou eu desapareço, alertou ela. Vou escrever para Glinda e pedir para ela compartilhar o feitiço de como sumir na fumaça. Estou brincando, mas também estou falando sério, Fiero. Ele escreveu Fiero mais Fai na farinha que derramou quando ela abriu uma massa de torta. Fai, ela havia sussurrado, como se quisesse esconder até do gato. Era seu codinome. Ninguém na célula podia saber os nomes verdadeiros uns dos outros. Ela não o deixava vê-la nua na luz, mas, como ele também não tinha permissão para visitá-la durante o dia, isso não chegava a ser um problema. Ela esperava por ele nas noites marcadas, sentada nua sob o lençol, lendo ensaios sobre teoria política ou filosofia moral. Não sei se entendo, eu leio como poesia, admitiu ela uma vez. Gosto do som das palavras, mas nunca espero que minha impressão lenta e distorcida do mundo mude com o que eu leio. Está mudando pelo modo como você vive? Perguntou ele, apagando a luz e tirando as roupas. Você acha que tudo isso é novo para mim, disse ela, suspirando. Achava que eu era virgem. Você não sangrou na primeira vez. O que devo pensar a respeito? Eu sei o que você pensa. Mas qual é a sua experiência, Senhor Lorde Fiero, Príncipe Argiki de Kiamuko, poderoso caçador dos pastos de 1000 anos, chefe dos chefes nos grandes Kells? Sou uma massa nas suas mãos, falou ele com sinceridade. Eu me casei com uma noiva criança e, para preservar meu poder, não fui infiel. Até agora. Você não é como ela. Não parece com ela, não é a mesma coisa. Você é mais misteriosa. Eu não existo, então você também não está sendo infiel. Não sejamos infiéis agora, então. Não consigo esperar, e correu as mãos ao longo das costelas dela, descendo pelo plano rígido da barriga. Ela sempre levava as mãos dele até os seios macios e expressivos, ela não era tocada por mãos abaixo da cintura. Eles se moveram juntos, diamantes azuis em um campo verde. Ele não tinha muito a fazer durante os dias. Sendo chefe do povo Argiki, ele sabia que era de interesse político deles serem inevitavelmente ligados ao centro comercial da cidade das Esmeraldas. Ainda assim, as preocupações comerciais dos Argiki só exigiam que Fiero mostrasse seu rosto em eventos sociais, reuniões de conselhos e salões financeiros. O resto do tempo ele ficava vagando, buscando afrescos de Santa Glinda e outros santos. Elphaba Fabala Elfinha Fai nunca contou a ele o que estava fazendo na capela de Santa Glinda junto ao monastério na praça de Santa Glinda. Um dia ele procurou Avarik e eles almoçaram juntos. Avarik sugeriu um show de mulheres depois, e Fiero escapou. Avarik estava teimoso, cínico, corrupto e bonito como sempre. Não houve muita fofoca para levar a Elphaba. O vento arrancava as folhas das árvores.
A Força Galé continuava a expulsar animais e colaboradores da cidade. As taxas de juros nos bancos de liquins estavam explodindo, bom para os investidores, péssimo para quem tinha empréstimos com taxas ajustáveis. Houve embargos em muitas propriedades valiosas no centro da cidade. Em pouco tempo, as empresas começaram a pendurar as luzes verdes e douradas de lurlinemas, tentando enfiar os cidadãos cautelosos e deprimidos nas lojas. Mais do que tudo, ele queria andar pelas ruas da cidade das Esmeraldas com Elphaba. Não havia lugar mais bonito para se estar amando, especialmente no crepúsculo, quando as luzes das lojas se acendiam, douradas contra o céu noturno azul arroxeado. Ele nunca tinha amado antes, percebia agora. Isso o mortificava e o assustava. Ele não aguentava quando a distância forçada entre os dois durava 4 ou 5 dias. Beijos para Irgi, Manegnor, escreveu ele no fim da carta para Sarima, que não podia escrever de volta porque, dentre outras coisas, ela nunca havia aprendido o alfabeto. De alguma forma, o silêncio dela parecia uma aprovação tácita de seu interlúdio rompedor de votos. Ele não escreveu beijos para ela, também. Esperava que os chocolates fossem suficientes.